Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um Barganhas versus Ciladas. Lembro que o foco aqui é o curto e o médio prazo, né? E peço também que não esperem estudos super aprofundados aqui no vídeo de duração mediana, geralmente 10 minutos, entre 10 e 15, e comentando vários fundos, né? Então não tem espaço aqui para aprofundamento. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, começando aqui por HGCR11, o, o fundo de papel aqui da antiga Credit Suisse. Então, já tem um tempo que o fundo ele vem caindo, né, a cotação dele. Vou mostrar aqui para vocês. Desde que o fechamento de maio já afundou bastante aqui, né, quando teve aquela questão da taxação. E desde então não recuperou aqui aquele patamar, né? E aqui na segunda-feira a gente teve uma boa queda, uma queda de mais de 1%, chegou a cair 2%, que bateu nos R$ 93. Então, um movimento estranho, se aproximando aqui da Datacom, num dia que foi bastante positivo, no caso na sexta-feira, e o fundo caindo mais de 1%, né, na contramão do mercado. Então, talvez a gente tenha um efeito rebote aqui nessa segunda-feira, assim como aconteceu em VCJR11, que caiu na quarta, caiu bastante na quarta e na quinta já tinha recuperado bastante. E aqui eu não sei como é que vai abrir na segunda, né? Talvez já nem dê mais espaço aqui para entrada, mas fiquem de olho, tá? Porque é uma queda que parecia ser mais por questão de fluxo do que por algum fundamento. A HGCR ele até tá com um CRI inadimplente, né? O CRI cota é um CRI de lajes corporativas, mas não é algo que me inspira preocupação, tá? Aqui pelo seguinte, aqui pelo que se coloca no relatório, o devedor ele tá se esforçando aqui para fazer quitar a dívida, né? Aqui, por exemplo, eles falam aqui aqui eles falam que já tem tentativa de execução das garantias, mas que a empresa tem evoluído aqui no processo de venda do ativo lastro do CRI. Então, como a gente tem o devedor cooperando, não vejo esse caso aqui como muito grave, não, tá? Acredito que seja solucionado aqui no curto e médio prazo. Então, é uma inadimplência, mas não é grave. Talvez um outro ponto que esteja pressionando a cotação de HGCR11 seja a sua alta indexação ao IPCA. Aqui o fundo ele tinha uma carteira mista entre IPCA e CDI. Em algum momento que eles optaram por concentrar em IPCA. Estava aqui procurando um gráfico de evolução da indexação, mas retiraram ele, né? Então aqui a gente tem que 90% está indexado ao IPCA e apenas 10% em CDI. Então o resultado ele vai sim sofrer aqui nos próximos meses. No entanto, a HGCR11 tem uma reserva bastante considerável. Temos aqui 73 centavos de lucro acumulado. Esse aqui é dinheiro já no bolso do fundo. E além disso, a gente tem aqui bastante dinheiro preso dentro dos CRIs, né? A gente está falando de 1,62 por cota. Então, bastante reserva aqui de lucro, tanto já no caixa do fundo, quanto dentro dos CRIs. Então, a HGCR11 é um fundo que acredito que que deve atravessar muito bem esse período aqui de inflação mais baixa. Não espero que a gente tenha aqui uma queda no rendimento. Ok, então aqui classificando o fundo, acredito que ele esteja não tão barato assim, né? Mas acredito que dá aqui para fazer um trade, principalmente pensando no curto prazo, curtíssimo prazo, para falar a verdade. Então, aqui é o fundo, fundamentos, com certeza são excelentes. Falando agora sobre VCJR11.
é um fundo também com bastante IPCA na carteira. Então, aqui no fundo da VEX, se a gente for olhar aqui a cotação dele, também sofreu bastante aqui nos últimos dias. Chegou a bater aqui os 85, 86, e aqui já derreteu para os 81, sendo que na quarta-feira chegou a bater aqui nos 80,03, né? Foi um excelente ponto de entrada. E aqui no caso, tem muito investidor aqui que já está se antecipando para a queda que a gente vai ter na inflação, né? A gente já tem o 0,26 de maio, junho deve ser outro 0,26, e para julho a previsão é de 0,22, segundo a Ambima. Então, com isso, o rendimento do fundo deve cair consideravelmente. Aqui para o mês de julho, acho que a gente ainda tem um rendimento ainda legal, pelo menos próximo aqui do R$ 1 por cota. Se não R$ 1, tem aqui uns 90 e alguma, 90 90 e alguma coisa. Ele vai pegar o mês de abril com um IPCA de 0,43%. Então, tem condições sim de pagar um rendimento um pouco legal. No entanto, eu vou evitar o fundo aqui nesse dormir com fundo, tá? Acho que seria risco demais. Não sei como é que o mercado vai se comportar. Não sei quantos investidores estão cientes dessa questão, dessa defasagem. Acho que só vai ter esse rendimento e depois o rendimento tende a cair bastante. Então, fico com receio de posicionar para pegar esse rendimento mais legal e depois o mercado bater bastante na DataX. Então, por enquanto, eu vou ficar de fora aqui na expectativa do mercado panicar aqui com os rendimentos ruins que devem aparecer pela frente. Então, vou colocar ele aqui como um fundo caro. Não está tão caro assim, né? Mas vou colocar aqui não tão caro, mas vou colocar aqui mais pro lado de cá, porque eu prefiro esperar o mercado panicar, sabe? Aqui em fundamentos, pelo menos por enquanto, colocar aqui lado positivo, tá? Não sei o que a Vex está pensando aqui com o fundo, eu não sei o que eles vão fazer, talvez eles façam incorporação de CJR11 e HGCR, já que são dois fundos, acho que com um perfil até que mais high grade, não sei ainda, acho que para CVB11 não vai, enfim, é difícil saber. Enfim, falar agora sobre IFRI 11 novamente, que é o FINFRA do Itaú indexado ao CDI. Então, como eu venho dizendo há um certo tempo, por aqui a gente não, a gente pode ter um trade de recuperação de rendimento. Esse aqui é dos trades é, que tem com maior porcentagem de sucesso, né? É que você compra o fundo depois que teve problema, ficou sem pagar rendimentos, se posiciona nele esperando o retorno dos rendimentos. Geralmente essa operação aqui a gente faz com fundos de baixa qualidade. A maioria dos três aqui foram em fundos assim, a maioria deles fiados, né? Porque tiveram alguma inadimplência. Mas agora apareceu uma oportunidade aqui com o FIINFRA de uma grande gestora. Então, aqui já dá até para a gente pesar um pouco mais no aporte, né? Nos outros a gente ficava com um pouco mais de receio para o seu fiagro, ter mais algum problema aqui com algum produtor rural. Isso aqui não, aqui é um FIINFRA de boa qualidade. Então, aqui para mim foi uma oportunidade clara desde que o fundo ficou sem pagar rendimento lá no mês de abril. Daí, em maio, o fundo ele pagou aqui alguns trocados, né? Acho que foram 83 centavos no mês de maio. Isso mesmo, 83 centavos no mês de maio. O rendimento ainda ruim. Mas agora para junho eu estou otimista que a gente pode ver um rendimento normalizado. Pois o problema aqui com o fundo, o que aconteceu foi o custo que eles tiveram com os derivativos, né? Que foi causado pela queda da NTNB. Já agora, se a gente for olhar aqui um comportamento dos títulos da NTNB, a gente vai ver que a gente não teve uma queda assim tão significativa, né? Aqui, esse aqui é o título 2040, saiu de 7,01
para 6,95, 6,96. Então nem foi uma queda assim tão significativa da NTNB. Então eu imagino que o custo com derivativo não tenha sido assim tão representativo. Já quando a gente vê que no mês de maio saiu aqui de 7,30 para 7,01, tem uma queda bem maior. E mesmo assim a gente teve um rendimento de 83 centavos. Então, acredito que existe a possibilidade do rendimento já normalizar aqui agora aqui no mês de junho, tá? Então, isso aqui talvez anteciparia em um mês o trade que é para fechar em julho. Então, sobre o valor para esperar aqui de rendimento, é difícil cravar, né? Mas é o seguinte, o fundo ele tem carteira acho que é mais ou menos CDI mais 1%. Então a gente vai considerar que a taxa de administração vai pegar esse prêmio. Se ele entregar o CDI, puramente CDI, a gente estaria falando aqui de talvez um rendimento de 1,20, 1,15, que seria um belo dividend yield aqui, a gente pensando num fundo bastante high grade. E olhando aqui pela questão do lucro contábil, já, já está aqui com mais de R$ 4 por cota acumulado, né? Então, a partir de julho, eles teriam bastante margem para distribuição. Sobre o momento atual do fundo, estava aqui negociando nos 94, agora acho que já está nos 97, então já subiu aqui bastante. No entanto, ainda está com um belo desconto, né? Está aqui com 7% de desconto. Algo que não é tão fácil assim, de se encontrar quando a gente pensa em fundo CDI. Então, por isso, vou continuar colocando ele aqui como um fundo que está barato e com bons fundamentos. Ok, agora aqui falar sobre KNCR11. E então, algo que eu percebi aqui quando tá fazendo o vídeo de destaques de altas da semana, notei que a NCR11 subiu ainda mais, bateu aqui em 105,76. Então já tá bem próximo aqui bem próximo não, né? Já tá aqui com ágio, aqui com 4% de ágio. E é o seguinte, com esse valor que ele bateu, praticamente foi embora todo o prêmio de risco que o fundo oferecia. Deixa eu tentar abrir aqui no site da Kinea, abrir aqui o cota diária aqui para mostrar para vocês. Já só um instante, tá aqui cota diária. Então aqui caindo CR11 a R$ 106, tem apenas um spread de 0,14% sobre o CDI, né? Depois a gente desconsidera a taxa de administração. Então, praticamente que foi embora todo o prêmio de risco do fundo. Então, que além de não ter uma margem aqui para alta, você ainda tem um risco aqui de vir uma emissão e jogar o preço de volta lá mais próximo ao valor patrimonial. Além disso, se a gente for pensar em carrego, nem tá o carrego assim tão legal, nem tão legal, talvez o rendimento suba um pouco mais, mas nada que vá surpreender bastante. E pensando em reserva de oportunidade, eu tenho utilizado principalmente o ETF LFTB11. Eu gosto dele por não tem IOF, não tem come cotas e também o imposto é sempre 15%. É um ativo que ele é negociado em bolsa, tá? É um ETF que 90% seria LFT e 10% uma NTNB 2060. A questão da liquidez acho que é quase a mesma, não sei se é com um dia útil ou 2 dias úteis para fazer liquidação do ativo, mas eu estou gostando de utilizar ele como forma de reserva de oportunidade. No caso, com o CDA, se ele quer 15%, tirando aqui os 15% disposto, eu teria aqui praticamente 1,06 já de forma líquida e com liquidez diária. Então, é um caso que estou utilizando bastante que esse
LFTB11. Então aqui, KNCR11 é um fundo com bons fundamentos, claro, mas que está caro aqui nesse preço próximo de R$ 106. Então foi isso, galera. Então, esse foi o primeiro bloco. Aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Eu lembro novamente, peça seu like, se inscreva aqui no canal. Não tem nada que é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.